Bem-vindos a mais um dia de estudo. É muito bom estar junto com os irmãos. Na semana passada, o irmão Ricardo ele falou sobre as duas casas de Israel, né? E eu achei interessante trazer esse estudo aqui que mostra esse plano das duas casas em dois personagens que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver a restauração do reino na mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Então, a gente vai ver que esses dois personagens eles vão revelar esse plano, né, do nosso Deus de restauração das duas casas de Israel, que envolve nós também, os gentios, né, que estávamos afastados da promessa. Então, tem uma introdução aqui que explica um pouquinho. Alguém aqui não conhece sobre as duas casas? Acho que todo mundo conhece, né? Alguém não conhece? Acho que todo mundo conhece, né? Então, essa aqui é uma revelação que a gente só vai compreender depois de entender as duas casas. Aqui tem uma notinha aqui que diz assim, ó, no Novo Testamento, dentro das parábolas do Senhor Jesus e nas histórias relatadas, encontramos muitas representações das duas casas de Israel e do plano de restauração do reino de Deus. Hoje vamos revelar esta maravilha em duas histórias fantásticas, onde o Senhor Jesus usa dois personagens diretamente tipificando Efraim e Judá. Então a gente vai ver que esses dois personagens eles vão aqui representar, né, mostrar em oculto. O interessante é que essa história ela não é uma parábola, né? Ela não é uma parábola contada, mas é algo vivido. A gente vai ver que somente Deus mesmo poderia ali contar essa história com personagens vivos, com a história acontecendo, né? E ali vai revelar esse plano de restauração. E a gente vai ver essa história, tá ali em Marcos 5, do 21 ao 24, que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele a grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Então aqui a gente vai ver que o primeiro personagem que é Jairo, um dos principais um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. A gente vai ver que a filhinha dele estava à morte. E ele chama Jesus para impor as mãos sobre ela, né? A gente vai ver aqui que o Jesus ele já era conhecido por impor as mãos, né? Ele impunha as mãos e as coisas aconteciam. Então Jairo veio que explicou para ele para que ele fosse impor as mãos sobre a filhinha dele, né? Então aqui a gente vê um dos principais da sinagoga, filha à morte, roga para que Jesus lhe dê a vida. Então, essa história aqui vai começar com esse personagem aqui. A gente vai ver que nesse capítulo aqui, Jesus ele tinha expulsado o demônio de um homem que era conhecido por ser louco, né? Ali em Marcos diz que eles prendiam esse homem e esse homem ele quebrava as prisões onde ele ficava. Você vê o tamanho da, da legião que estava com esse homem, né? Não existia uma prisão que podia conter aquele homem lá. E Jesus ele faz esse milagre e com isso a multidão começa a seguir ele. Então essa multidão vem vindo por causa desses sinais que Jesus vem fazendo, né? E aqui Jairo aparece para ele e pede para ele ir da filha dele. E Jesus vai e a multidão vai junto com ele. Que a gente vai ver aqui do 25 ao 30. Então, enquanto Jairo chamou ali a Jesus para ir ver a filhinha dele, e indo ele, né, a caminho de Jairo, aí a gente vai encontrar esse segundo personagem, que é essa mulher. E olha só o que o texto diz. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele,
por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Então aqui a gente vai ver, os discípulos vão falar para Jesus, mestre, mas como o senhor pergunta quem te tocou, a multidão inteira está espremendo, né? Estão te tocando. A gente vai ver que Jesus ele fala assim, alguém me tocou diferente, né? Porque de mim saiu o poder. A gente vai ver que essa mulher que havia 12 anos, olha só o detalhe aqui, tá? Em amarelo, havia 12 anos que ela sofria dessa enfermidade. 12 vai apontar para quem? Para as 12 tribos. Essa mulher é uma representação aqui, ó. Havia 12 anos. É uma coisa, é uma chamada, ó. Deus está dizendo 12. Vai apontar ali para as 12 tribos. Vinha sofrendo de uma hemorragia, padecer a mão de vários médicos. Então ela tentou a cura, essa cura em vários médicos. O que esses vários médicos aqui vão representar? Eles tentaram a cura em outros deuses, né? Mas nunca no médico dos médicos. Estava lá aparecendo, gastou tudo que tinha com vários médicos, outros deuses, né, em outras figuras de linguagem. Despedindo de tudo quanto possuía, assim, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, indo de mal a pior. Você vai ver que essa história, que não parece aquela história lá do filho perdido, é bem similar às coisas acontecendo, né? O filho pede tudo para o pai, me dá a herança, porque eu vou curtir a vida, e ele vai gastar tudo que tinha, aí quando ele está lá vendo os porcos comendo lavagem, ele lembra do pai dele. Então, essa mulher aqui, ela tem uma semelhança ali com a história do filho perdido ali, né? E olha só, e ela tendo ouvido falar da fama de Jesus, então ela ouviu falar de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as vestes, porque ele se dizia, se eu apenas tocar suas vestes, ficaria curada. E aqui a gente vê, né, que ela foi curada ao tocar as vestes de Jesus. Mas a gente vai ver que tem coisas muito profundas nesse ato de tocar as vestes de Jesus aqui, que representam coisas maiores, né? Então aqui a gente vai ver aqui, ó, 12 anos, os detalhes, né, da informação do texto. Então aquela mulher ali representa a idolatria, né? Como ela representa a casa de Israel, a gente sabe que por causa da desobediência da casa de Israel, Deus deu carta de divórcio para ela. Então, por causa da idolatria, teve as consequências, né? 12 anos com fluxo de sangue, padeceu com muitos médicos, gastou tudo que tinha, né? Perdeu tudo que tinha, tentando a cura, de nada lhe serviu, foi de mal a pior. Aí ela veio por detrás, entre a multidão, tocou a sua veste, tocou a sua orla. Então aqui a gente tem os detalhes aqui dessa personagem, revelando essas coisas, né? 12 anos, apontando para as 12 tribos, né, como eu já tinha mencionado. Então aqui a gente tem as informações aqui. Vamos somar isso aqui que a gente vai ver essa revelação que tem nessa história. Passou aqui. Aqui a gente vai ver um texto aqui em Jeremias. Jeremias, ele vai falar sobre isso, olha. Sobre a questão da casa de Israel e da casa de Judá, né, da prostituição que elas cometeram. Diz assim, está lá em Jeremias 3, de 1 a 9. Diz assim, se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Então, o que o texto está dizendo? Se o marido repudiar a mulher e ela for tomar outro marido, porventura aquele marido vai voltar com ela? Tornará ela? Aí o texto diz, não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, com o arábio, no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta.
e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou, ou a reterás até o fim? Sim, se me falas, mas cometes maldades, e mais não poder. Então aqui a gente vê Jeremias falando que, que a casa de Israel e a casa de Judá estavam aqui nessa prostituição, né? E aqui ele fala que ele cita uma lei aqui, se um homem, né, repudiar a sua mulher e ela o deixar de tomar com outro marido, porventura ela vai voltar para o primeiro marido. Então aqui a gente vai ver que o profeta ele está tirando isso aqui da lei de lá que está em Deuteronômio, que fala sobre essa lei. Que existia essa lei de que se o marido despedir a mulher e ela for ter com outros maridos, e mesmo que o marido viesse a morrer, ela não poderia voltar ao primeiro marido, porque ela poluiria a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então essa é a lei que dizia, né? Então existia essa questão de não poder voltar para o primeiro marido. Mas a gente vai ver que Deus ele está sempre. Eu pensei que você ia voltar para mim. Deus ele está falando assim. Tipo, ele está. Ele mesmo criou a lei, né? Deus criou a lei e ele mesmo tá se colocando por maldito, né? A gente vai ver que foi isso que Jesus fez por nós, né? Ele se fez maldito em nosso lugar, né? Porque quando ele aceitou, para ele querer essa mulher de volta, ele precisou fazer coisas superior à lei, que é se entregar à morte, né? A morte de cruz, para que então essa mulher fosse purificada. Aí continuando a leitura, então a gente leu aqui, do 1 ao 9. Aí continuando a leitura. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel. E lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Então aqui a gente vai ver que Deus está usando uma figura que, para o homem, é um escândalo, né? Como é que pode uma mulher vai lá e se deita com vários homens debaixo de uma árvore frondosa? A gente sabe que de fato não foi isso que a casa de Israel fez, mas Deus está usando com essa figura para mostrar para nós o quão horrível o que eles estavam fazendo, né? Quão escandaloso seria. Mas aqui a gente vê aqui, ó, quanto que eles fizeram tudo isso? Porque adulterou, adorando a pedras e árvores. Então, quando o povo ele se curvava a outros deuses, a pedras e árvores, ou ao sol, né, a vários outros deuses que tinha lá antigamente, então Deus considerava aquilo ali uma prostituição. Por exemplo, quando Deus, lá em Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos, foi escrito lá nas pedras as leis, e lá em Jeremias 33 fala que, não obstante o haver desposado, eles foram lá e anularam a aliança, adorando, que eles fizeram lá o bezerro de ouro. Então Deus considerou aquilo um adultério e foi o fim do casamento naquele dia, porque Moisés foi lá e jogou as pedras no chão e quebrou elas. Mas Deus diz que naquele mesmo texto ele fala que eis que viria um dia em que ele faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente ele imprimiria as leis e no coração as escreveria. E ele seria o meu povo e eu seria o vosso Deus. Então Deus está vendo, está olhando aquela aliança que ele fez lá em Êxodo 20, mas ele fala de uma aliança futura. E aí que entra o plano das duas casas, onde nós entramos nesse plano. Que Deus ele quer escrever aquelas leis que foram parar em pedras na mente e no coração do seu povo através do Espírito. E nós, quando recebemos o Espírito de Deus, nós precisamos guardar, cumprir esses mandamentos. A gente vai ver que essa questão dos mandamentos é todo o desenrolar dessa história aqui, é tudo que Deus quer do seu povo, que eles obedeçam os mandamentos. É tudo uma questão de obediência.
Até o fato da mulher se pegar ali na orla de Jesus ali e ser dela ser curada, a gente vai ver que tem essa representação de que ela está segurando nos mandamentos, guardando os mandamentos. Já vem nos textos mais à frente, a gente vai ver essa questão. Aqui a lei que Jeremias está citando lá. Né? Aqui está lá em Deuteronômio 24, do 1 a 4, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for se casar com outro homem, este também a desprezar, ele fizer carta de repúdio, ele der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem, quando a tomou por si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua esposa, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então essa aqui é a lei que Deus determinou, né? Que o homem, ele casou com a mulher, viu coisa indecente nela, então ele dá a carta de divórcio para ela. Isso na antiga aliança funcionava dessa forma aqui. Né? Por que funcionava dessa forma? Por que na nova aliança não funciona dessa forma? Vocês conseguem dizer por quê? Eu sei que os irmãos já sabem, né? Mas vou fazer os irmãos participarem. Por que na nova aliança não é permitido dar carta de divórcio? Alguém quer? É porque Jesus pagou o preço, né? Ele veio para cumprir as leis, né? E hoje a gente vive pela graça. Não é isso? Você está ouvindo? Eu ouvi. Também, mas não é só isso. A gente vai ver que o que aconteceu lá quando Deus fez aquele casamento? As leis que Deus queria que parasse no coração do povo foram parar em pedras para mostrar a dureza de coração do povo. Então, aquelas leis não era vontade de Deus que fosse parar em pedras, mas para mostrar que aquele povo era de dura serviço, as leis foram parar em pedras. Porque tem todo aquele contexto, né, que toda aquela geração acabou se perdendo, apenas Josué e Caleb, que daquela geração passou adiante. Então, Deus está mostrando ali o quê? Porque as leis não foi parar no coração do seu povo, então é o que Jesus fala em Mateus 19. Por que Moisés, perguntaram para Jesus, por que Moisés foi permitido dar carta de divórcio? Aí Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração que foi permitido. Agora, já na nova aliança, essas leis, através do Espírito, é escrito na mente e no coração de nós. Hoje, né, quando você recebe o Espírito de Deus, então você já vem com esses mandamentos em si. E por isso que a gente não tem mais carta de divórcio para a nova aliança, porque as leis já não estão mais em pedras, mas agora elas estão gravadas na mente e no coração do povo. Claro que tem a questão da desobediência e que Deus vai punir aqueles que estão em desobediência. Né? Mas já para a nova aliança, a gente vai ver que essa questão do adultério é um pecado que leva à morte. Né? Uma outra hora a gente pode falar mais sobre casamento, mas é só para mostrar um pouquinho dessa diferença. Por que aqui era permitido dar carta de divórcio e hoje não é permitido? É por causa das leis que são escritas na mente e no coração já de nós, né? Da igreja. Então a gente vai ver que as leis são mais rigorosas para a nova aliança do que para a antiga aliança. Jesus disse, se você olhar para a mulher e cobiçar, você já adulterou com ela. Antes não era assim. Né? Se a gente desejar o mal contra o irmão, a gente já está cometendo assassinato. Então, a gente vai ver que as leis são bem mais rigorosas, porque agora as leis estão sendo escritas através do Espírito em nós. Alguém quer comentar? O Ricardo quer falar alguma coisa? À vontade. Amém. O detalhe que a gente sempre precisa também conectar nisso é Hebreus 6. Hebreus 6 fala de que uma vez experimentando os dons vindouros, eu entrando, fazendo parte do corpo, como igreja, como virgem, como alguém que o Senhor escolheu a dedo e estar já participando dos dons vindouros. Então, para este, que
novamente refutando, desprezando e rejeitando a aliança, não resta mais arrependimento, não resta mais para essa pessoa redenção, apostasia. E qual é o resultado da apostasia? É condenação. Então, de fato, não tem mais carta de divórcio, não tem. Você entrou na nova aliança, você precisa cumprir com o propósito que o Senhor confiou em suas mãos, porque não tem outra alternativa, só tem dois caminhos: ou você vence, cumpre o propósito e vai herdar no reino milenar com Cristo, ou você é reprovado e condenado. Não tem outra saída, né, para a noiva de Cristo. É isso mesmo. A gente vai ver que é para realmente gerar temor em nós, né? Para a gente levar a sério. Mas a gente vai ver que existe um momento em que essas leis vão ser aplicadas. Em que momento? Em que momento? O momento que a pessoa ela conhecer essas leis, conhecer a verdade de Deus. A gente vai ver que lá em Atos diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas diz, notifica aos homens para que se arrependam, né? Fala das leis, os homens se arrependam, e aí Deus vai cobrar, sim, essas leis do homem, a partir que ele venha conhecer essas leis. Né? Fala, Muito interessante aí. Você falou uma palavrinha-chave: temor. E tem tudo a ver com o estudo aí da mulher de fluxo de sangue, porque depois que ela se apresenta para Jesus, ali Jesus vai colocar: alguém me tocou, de mim saiu virtude. Ela, aqui em Lucas 8, diz que ela não tinha como se ocultar, ela precisava se apresentar. E ela estava trêmula. A palavra aqui no grego original é trêmulo, de temor. Então tem tudo a ver realmente. Quando ela toca e recebe ali virtudes do Senhor, ela se apresenta, ela se identifica como alguém que tem temor. Tem tudo a ver com o espírito de temor de quem realmente é servo de Deus, né? Amém. Pode falar, irmão, fica à vontade. Também relacionado à antiga aliança e à nova aliança agora, e o temor, que o irmão Ricardo comentou, nós podemos entender também que na antiga aliança, os pecados eram expiados por sangue de animais, né? E trazendo para a nova aliança, os nossos pecados foram expiados pelo sangue de Cristo, e isso, a lei, os mandamentos escritos, não a lei, os mandamentos escritos na nossa mente, no nosso coração, gera temor no Senhor, porque agora cabe a nós mesmos, se salvarmos e condenarmos através da graça do sangue de Jesus, mas é pelo nosso proceder, é pelo nosso temor que nós vamos alcançar isso, né? Em obediência à palavra, em profundo arrependimento, e gerando temor no nosso coração, nós vamos seguir para não apostatarmos e chegarmos no final e receber a coroa que está nos reservada, né? Então, é isso que eu entendo também, falando do temor e falando dos mandamentos escritos na nossa mente e no nosso coração. É isso aí. É que se for para a gente ver, Jesus, ele veio, né, morreu pelos pecados, aí nos chama para nascer de novo, para seguir ele, e a gente continuar na desobediência. Então a gente vai ver que não precisava ter morrido, né, se realmente fosse para a gente continuar dessa forma. A gente vê que Deus ele quer realmente a obediência dos seus mandamentos. E a gente vai ver que são os 10 mandamentos que Deus quer que nós obedecemos. Claro que os 10 mandamentos vai discorrer, né, vários entendimentos, né, de idolatria, de feitiçaria, né, que são as obras da carne. Tudo aquilo ali ele é algo que vai contra os mandamentos do Senhor, né, os frutos da carne ali. E que Deus ele quer isso de nós. A gente vai ver que essa mulher, voltando lá para essa revelação desses personagens, essa mulher, quando ela toca na hora de Jesus ali, tem esse significado de ela estar obedecendo os mandamentos agora. Quando ela tocou, então ela foi curada porque ela começou a obedecer os mandamentos. E ela chegou por trás.
lembra lá, que a gente viu que não sei isso aqui, que Deus deu carta de divórcio para ela. Então, quando ela dá carta de divórcio, essa mulher, ela volta por trás dele, né, no chão ali, vai lá e toca na hora dele, pedindo, como se fosse um arrependimento ali, né, daquilo que ela fez, né, simbolizando ali a casa de Israel. Né? E quando ela vai lá e toca na hora, ela recebe, então, os mandamentos que ela vinha desprezando. Isso olhando no âmbito que Deus está colocando como essas personagens, né, de casa de Israel e casa de Judá, como se fossem duas mulheres ali, né? E essa mulher do fluxo de sangue representando essa mulher, a casa de Israel. Então, que a gente vê que veio por detrás, entre a multidão. Vemos que essa mulher veio por detrás de Jesus, no meio da multidão, e com muita fé, toca em suas vestes e crê que estaria salva. Então, que a gente vai ver que vir por detrás mostra a casa de Israel. As 10 tribos foi rejeitada por Deus. Então, a gente vai ver essa questão da carta de divórcio ali em Oséias 1, do 1 ao 11, vai mostrar ali que Deus fala para Oséias, vai e toma uma mulher de prostituição e você vai ter filhos com essa mulher. Aí ele vai, e assim o Oséias vai lá e faz isso. O primeiro filho foi Jezreel, aí o segundo filho foi a Lo-Ruhamá, que é não misericórdia, porque eu não vou mais ter misericórdia da casa de Israel, e não meu povo, porque a casa de Israel já não é mais meu povo. Então a gente vai ver essa representação que nos filhos de Oséias, Deus está mandando esse recado para a casa de Israel. Mas ele diz assim, porém da casa de Judá, eu vou me compadecer. Então Deus ele vai lá e perdoa a casa de Judá. Porque ainda teria que vir Jesus, teria que ter toda essa história. Então, quando Deus manda a casa de Israel embora, logo após, a casa de Judá, ela é cativa ali pela Babilônia. Então, ali já não era mais as 12 tribos, ali era só a casa de Judá que foi. E Deus continua, né, a história. A gente vai ver se Daniel surgiu disso daí. Então, a gente vai ver a mesma casa de Judá caindo também em adultério. A gente vê que sempre tem uma remanescente no meio do povo, que apesar do seu contexto de pecado, se mantém fiel, né? E é isso que a gente vê hoje também, né? A gente vê toda uma igreja que se diz do Senhor, mas que não demonstra em atitudes, mas como a palavra diz, né? O remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? O remanescente é aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que são fiéis aos mandamentos que recebeu para cumprir, né? O Ricardo quer falar, não? Pode falar aí. Só algo interessante aqui, os judeus eles costumam mencionar acerca do tzitzi, que é a beirada ali das vestes, do talit, e faz se nós olharmos a atitude da mulher, que essa mulher aqui na palavra, no grego, é gune, que vai apontar para a mulher de Apocalipse 12, para a esposa de Apocalipse 19, Apocalipse 21, que é a esposa do Cordeiro. É a mesma palavrinha usada. E quando ela vai e toca na ponta das vestes de Jesus, vai relacionar com esse tzitzi. Que tzitzi lembra o quê? Justiça. E a esposa tem que ter o quê? Atos de justiça. Então, faz uma conexão interessante, e eu vou até números. Capítulo 15, no verso 38, diz assim, ó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas. Aqui no original do grego é tzitzi, pelas suas gerações, ou seja, geração após geração, apontando para algo já profético, né? Gerações vindouras. E as borlas, tzitzi, em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Isso que você disse dela
desse gesto de tocar as pontas das vestes de Jesus, vai remeter a essa passagem de Números 15, que vai relacionar o quê? Com os mandamentos. Quando vocês olharem para as bordas das vestes sacerdotais, vocês precisam ter lembrança dos mandamentos que o Senhor deu. Então, tem uma conexão interessante aí. Amém, verdade. Então, como a gente viu aqui, eu coloquei o texto aqui de Oséias, fiz um resumo, mas deixa eu ver aqui, vamos dar uma lida nele aqui, só para dar uma recapitulada. Então, aqui está do 1 ao 9, aqui a gente vai ver ele. Foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou a ele a conceber e deu à luz a uma filha, e disse o Senhor a Oséias, põe o nome de desfavorecida, que é não misericórdia, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Esse aqui é interessante, esse texto aqui que fala que eu não vou salvar eles pela espada, nem por guerra. A gente vai ver que antigamente Deus estava sempre vencendo com Israel através de guerras. E dessa vez ele falou que não seria dessa forma. Tanto é que no tempo em que Jesus estava lá presente, os discípulos dele perguntavam, Senhor, é agora que o Senhor vai assumir o reino? Eles esperavam, né, um Messias guerreiro, um Messias que vinha tirar eles ali da escravidão ali de Roma. Então, era esse Jesus que eles esperavam. Mas aqui o texto nos profetas está dizendo que não vou salvar vocês. Ele está falando para da casa de Judá, ó. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Vai ser diferente. Jesus ele teria que morrer primeiro, ressuscitar, e depois, né, de 2 dias, ele voltaria para reinar. Aí ele vem para guerra, para guerrear, e aqui é a batalha do Armagedon, né? Aí, continuando a leitura, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho, e disse-lhe o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então aqui Deus está mandando a casa de Israel embora. E por que Deus está fazendo isso? Porque aí tem todas as promessas que a gente precisa entender, né? Quando a gente fala das 2 casas de Israel, a gente sabe que Deus ele fez promessas para Abraão, Isaac e Jacó, e disse que em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Por que Deus está mandando a casa de Israel embora? Porque ele tinha um plano de abençoar todas as famílias da terra. Uma aliança ele iniciou como sombra de uma futura aliança, né, para a gente ter toda a compreensão, o conhecimento de Deus, tudo que Deus fez para mostrar uma aliança perfeita, que é a nova aliança. Tanto é tão perfeita essa aliança que vai haver um casamento e esse casamento vai ser para a eternidade. Vai ser um casamento para a eternidade. E por isso que Deus quer que o nosso casamento, como nós, o homem é a figura de Cristo e a mulher é a figura da igreja, então nós, como pertencentes à nova aliança, precisamos também ter um casamento da mesma maneira que o Senhor está propondo, né, para a igreja. Nós somos a representação de Cristo. A mulher é a igreja, o homem é Cristo, né? Isso em Efésios 5 fala sobre isso. Então nós somos a imagem desse casamento. E é por isso que Deus, na nova aliança, não tem essa questão da carta de divórcio, como foi na antiga aliança, né? Que as leis agora está dentro de nós, né? Escrita pelo Espírito de Deus. Então, o que a gente vai ver agora aqui está lá a gente viu lá em Marcos, aqui está falando em Mateus 9:20, que vai falar a mesma coisa, né? Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e tocou na orla da sua veste. Então lá, a gente não tem essa informação da orla, aqui em Mateus ele já mostra que ele tocou na orla, nas beiradas. Aqui, em Zacarias 8:23, diz assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que,
pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu. Eles dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Emanuel, olha só que texto profundo isso daqui. Então, aqui a gente sabe que essa mulher foi quem tocou ali nas orlas de Jesus, nas orlas das suas vestes. E aqui em Zacarias, o profeta Zacarias, ele está falando que 10 homens vão pegar. Ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu. É o que aquela mulher está representando ali. Na verdade, ela não representa 10 homens, mas ela representa 10 tribos. 10 tribos ali, reconhecendo o Senhor, crendo que Ele é o Salvador, né? Fé em Cristo. E recebendo, então, perdão de pecados e, automaticamente, quando ele toca ali, como o irmão Ricardo leu aquele texto que fala de tocar na orla, que era para os judeus lembrar dos mandamentos ali, então, quando ela toca ali, aqueles mandamentos passam para ela agora, através do Espírito. Né? Pode falar, irmã, fica à vontade. Eu só queria saber o seguinte, essa mulher que ficou 12 anos sangrando, ela era uma prostituta ou não? Ela era da casa, ela era uma gentia, né? Era o quê? Não dá pra, ela não era, ela devia ser da casa de Israel, que é os samaritanos, né? Eu imagino que seja samaritano dela. Ah, tá. Irmão, Ricardo, eu não sei, não lembro desses detalhes dela. Mas acho que ela não era prostituta, não. Ela só tinha padecendo com essa doença, né? E ela era considerada impura. Talvez ela seja até dos judeus, porque ela era considerada impura, né? Mas Não sei se o irmão Ricardo tem mais detalhes disso. Pode complementar, irmão, você quer falar? Mas por que então ela era impura? Porque tinha na lei lá que essa mulher sangrasse, ela tinha que ficar tantos dias sem tocar o marido, né? Sem estar junto com o marido. Como ela não parava de sangrar, então ela estava sempre impura, entende? Essa lei era para período da mulher, né? Sim, mas veja bem. Mas se ela levou 12 anos sangrando, como é que ela ia ter relação com o marido? Não, mas é que tá. A lei é para a mulher para se afastar do marido por 7 dias, se eu não me engano. Ah, tá. Aí tem esse período de impuro. Como ela não parava de sangrar, ela estava sempre impura. Ah, entendi. Entende? Agora entendi. Obrigada. Nada. O meu cara quer complementar algo? É só a questão, a palavra ali, mulher, essa mulher que estava com fluxo de sangue, a palavrinha é gune, que vai apontar para uma mulher que pode estar virgem, que pode estar desposada, que pode estar noiva, que pode ser uma esposa, pode ser uma viúva. Então, não tem essa menção de ser uma meretriz, uma prostituta, mas que ela tinha essa enfermidade e que faz uma tipologia dessa mulher, né, que aponta para aos que vão se aliançar com Cristo. Ela era considerada impura por não parar de sangrar, né? Mas não que ela fosse pecadora por algum outro sentido. Né? Verdade. Valeu. Ei, mãe, quando ele apontou ali que ela, falando sobre a prostituição e a idolatria, essa mulher, ela representa a parte das 10 tribos que mais pecaram. E eles pecaram com o quê? Com adoração, idolatria, e isso para Deus é prostituição, por isso que ela está linkada com esse tipo de coisa, né? Então, essa doença dela representa como se fosse uma consequência do pecado, entendeu? Esse fluxo de sangue, daí ela estava impura, né? Quando ela foi ter com vários médicos para tentar a cura, está representando ali que ela foi procurar outros deuses. Isso é prostituição. Tá. Em vez de melhorar a situação dela, só piorava, porque isso daí remete a uma coisa espiritual também, né? Entendeu? Aí até que ela percebeu que tudo que ela foi procurar em homens, digamos assim, que outros deuses, ela viu que não eram eles que curavam nunca. Então ela percebeu que somente Jesus poderia fazer isso, entendeu? Entendi. Agora entendi bem.
Obrigada. Ela em figura representa a casa de Israel prostituindo, né? Mas não que essa mulher seja uma prostituta. Mas em Então tá. figura ela representa a casa de Israel, que estava Beleza. adorando pedras e árvores, né? Como diz lá Ok. Agora Jeremias. entendi. Obrigada. Amém. Se alguém tiver dúvida, depois de perguntar, tá? Fica à vontade. Aí, aqui nesse texto de Zacarias, o profeta Zacarias ele está dizendo que naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas, nações, pegarão-se na orla das vestes de um judeu. Eles dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Você viu, essa mulher lá naquele texto dizia que ela ouviu falar de Jesus. Esses 10 homens aqui também, temos ouvido que Deus está conosco, convosco. Então ele vai lá e esses 10 homens, quem são esses 10 homens aqui? É essa mulher que está pegando aqui na hora de Jesus. Então essa mulher, ela representa quem? 10 tribos. Ela representa a casa de Israel. E a gente vai ver que Jairo chegou lá, um dos principais da sinagoga, foi lá para falar com Jesus, falando, Senhor, vai lá e põe as suas mãos sobre a minha filha, porque ela está morrendo. E Jesus está indo, então, ao encontro dessa filha, quando no meio do caminho aparece aqui essa mulher, um fluxo de sangue, que há 12 anos ela estava com essa doença. E quando ela pegou ali na orla, ela foi curada. Né? Foi curada, é verdade. Pode falar. Essa mulher aí, provavelmente ela representa, assim, ela deveria ser uma gentia, eu acredito. Ela já era repudiada por ter o fluxo de sangue e também era rejeitada por ela ser gentia. Por quê? Porque a história ela está apontando nela sobre as 10 tribos, que são esses 10 homens que tocam a orla das vestes de Jesus, né? Isso daí já linka a gente, já dá que fala, uma revelação de que ela era gentia. Tanto que depois Jairo o chama representando os judeus, né? Isso mesmo. Então, que a gente vai ver que esses 10 homens, eles são de todas as línguas das nações, né? E eles vão pegar na ordem de um judeu. Vai apontar para nós, né? Aí, se a gente ligar com outros textos de Efésios 2, né? Dos judeus, vocês saíram de longe e os de perto. Aqui a gente tem toda a revelação. Por isso que as duas casas de Israel é tão profunda a gente entender sobre esse assunto, porque é uma revelação assim que está ali na palavra de Deus, mas quem vai fazer esse link aqui? Ó? Quem vai dizer que esses 10 homens é aquela mulher ali? Sem você entender as duas casas. Não tem como saber. Então, é somente através, quando a gente conhece as duas casas, que aí essa revelação fica perfeita, e a gente entende, aí a gente consegue ver realmente o poder de Deus, né? Pode fazer igual Paulo, assim, né? Lá em Romanos 11, ó Senhor, quem pode entender entender a mente do Senhor, né? E adorar o Senhor. Esqueci as palavras que ele usa lá. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senhor, quem pode. Ou quem Começa a adorar ali, né? Ele entendeu o mistério ali de Deus, né? É a mesma coisa isso aqui, a gente lê isso daqui e fala, Senhor, quem é o seu conselheiro, né? Como diz. Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei interessante também que eu acredito também que ela representa um samaritano ou gentil, né? E que ela que teve fé, né? Primeiro, né? A primeira fé, e antes de Jesus ressuscitar a filha de Jairo, primeiro ela é curada, né? Daí já representa aquilo que ele veio para os seus e os seus não o... Verdade, se você pegar mais essa aí, isso está diretamente ligado com Romanos 11, né? Os gentios foram enxertados, eles foram endurecidos, e aí tem toda essa questão de Benjamita, né? Que essa revelação que os irmãos trouxeram aí sobre Benjamim, que ele viria por último, né? Então, realmente, a cura do judeu é depois da mulher samaritana. Se a gente pegar essa ordem, realmente vai encaixar perfeitamente, né? Que o evangelho se espalhou entre os gentios, mas lá entre os judeus tem essa dificuldade, né? Em Jesus, né? E no texto ali do Marcos, se não me engano, fala que ela ouviu falar, né? Isso. E esses homens aqui, ó, se você pegar esse mesmo gancho que você pegou aí, ó, porque esses 10 homens de todas as línguas das nações, o que temos ouvido, eles também ouviram. Também estão pegando na orla ali das vestes de um judeu. Você viu? Tem um link perfeito com ela, né? Então a gente vê que ela ouviu, creu e tocou na orla, que é com o texto que o irmão Ricardo leu lá, que aquele pegar na orla ali representa pegar os mandamentos de Deus e cumprir.
Que Deus diz lá, coloque isso aí nas vestes de vocês para que vocês olhem e cumpram o que eles representam. Né? E é muita profundidade nesse estudo aqui, nessa revelação, que é tremendo mesmo. Aí a gente só confirma, assim, a palavra de Deus, né? Como é que pode tanta riqueza tá sendo deixada ali pra gente, assim, e a gente está compreendendo isso, né? É o que Paulo diz lá em Romanos 11, né? Olha a profundidade da riqueza. Aí o texto que o irmão Ricardo leu, tem aqui também, que é Números 15, 38 e 39. Diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos que do Senhor, e os cumprais. Olha só, não está ali só para ele lembrar dos mandamentos, mas são duas coisas, olhar, lembrar e cumprir. Conhecer e cumprir. Não é só conhecer. Se a gente só conhecer os mandamentos de Deus, a gente vai fazer como a casa de Israel lá do passado. A gente vai estar adulterando debaixo de árvores, aí como Deus está mostrando ali, adorando pedras e árvores. A gente sabe que não basta adorar só pedras e árvores para a gente cometer idolatria, né? Se a gente tiver amor a colocar outras coisas acima de Deus, isso é idolatria. Né? O próprio dinheiro, a avareza também é idolatria. Né? Você amar o dinheiro, você coloca o dinheiro acima, como se o dinheiro fosse teu salvador, teu protetor. E a gente precisa aprender a depender do Senhor. Né? Muitas vezes vai vir dificuldade para que a gente passe por esse teste de depender do Senhor. Né? Aí, continuando o texto, para que você coloque isso nas vestes, né? Para que vocês lembrem de todos os mandamentos e o cumprais. Não seguireis o desejo do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então, aqui a gente tem aqui uma observação aqui. Então, quando as 10 tribos tocassem a orla das vestes do judeu, representaria que estavam tendo fé em Jesus e que cumpririam seus mandamentos, deixando para trás a idolatria. Então, se a gente cumpre os 10 mandamentos, qual que é? Não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra pai e mãe, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Então, tudo isso são os 10 mandamentos que a gente tem que cumprir, né? Para que a gente venha a ser como essa mulher, a gente ser curada. A cura dela representa o perdão de pecados, né? E ela recebeu os mandamentos. O perdão e os mandamentos sendo escritos, né, na mente e no coração dessa mulher. Que nos representa, né? Essa mulher nos representa. Aí em Marcos 5, agora vai falar sobre a menina. Agora a gente vai somar toda essa história que a gente viu dessa mulher se matando, dessa mulher do fluxo de sangue, agora a gente vai somar com a filha de Jairo. Olha só que revelação perfeita. Dando 35 a 42, Marcos 5, 35 a 42. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Então chegaram e deram essa notícia para Jairo, ó, Jairo, tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te.
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Olha só, então essa menina ela tinha morrido realmente. Jesus disse que para ali que essa criança ela não estava morta, mas apenas dorme. Por que Jesus disse isso? Porque a morte para Deus é apenas um sono. A gente vai ver que vários textos vão mostrar que a morte ela representa dormir. Mas um dormir não significa que as pessoas estão inconscientes. A gente vai ver que ali em Lucas 18, que Jesus ele está ali falando do seio de Abraão, Lázaro e o rico, ele está tendo toda aquela interação, né, como a gente viu nos estudos passados, mas essa morte para Deus não representa uma morte, ela só dorme. Agora, a morte para Deus, o que é? O afastamento de Deus. E isso é a segunda morte, né, que fala a Bíblia que é a consequência daqueles que prevaricaram contra o Senhor, né, é a segunda morte. A primeira morte foi o afastamento a partir do pecado de Adão. Aí a segunda morte é após o juízo. Né? Então, a gente vê Jesus falar, ela não está morta, ela apenas dorme. Mas ele sabia que ela estava morta, ela estava lá no mundo dos mortos. Aí Jesus vem e ressuscita, ela toma pela mão, diz para se levantar, imediatamente a menina se colocou em pé, né, andar, pois ela tinha 12 anos, olha só que curiosidade. Então, aquela mulher estava 12 anos com fluxo de sangue, e essa menina que estava morta, ela tinha 12 anos. Então, aqui a gente vai ver que as duas histórias se cruzam agora. 12 anos da mulher de fluxo de sangue, 12 anos dessa menina. Representa o quê? Lembra que aquela mulher ali, ela representa a casa de Israel? E essa menina aqui, ela representa quem? Um dos principais da sinagoga representando quem? Os judeus. Então, essa menina aqui, ela representa os judeus. E esse sangramento que aconteceu com a mulher, quando houve esse sangramento, foi bem quando Deus deu a carta de divórcio. Então, quando Deus deu a carta de divórcio, naquele mesmo instante, essa mulher começa a sangrar, com fluxo de sangue. Aquela menina, ela continua com o Senhor, Deus perdoa os pecados da casa de Judá, porém ela morre. Né? Então, aqui a gente vê as duas histórias se unindo e formando essa restauração do reino que Deus quer mostrar através desses dois personagens. A gente vê que não é uma parábola, é uma história vivida, pessoas vivendo ali na realidade delas. Só Deus mesmo para montar essas coisas, né? Fazendo ali o que é impossível ao homem, Deus está fazendo aqui, mostrando, né? Pode falar, não, fica à vontade. Então, assim, não, eu consigo ver, não sei se tem relação a essa que Jesus falou que essa menina estava dormindo, também relacionada ao acordar das 10 virgens, né? Que quando as duas testemunhas começarem a profetizar, elas vão despertar desse sono também, e é onde vai haver a salvação também para os judeus, que vão ser os últimos, né? Que vão entender, conhecer o Messias, apontando para a casa de Judá, né? Daí, por isso de 12 anos, também das 12 tribos, associando isso às 10 virgens que estão também num sono. Com certeza o sono da morte, que Jesus está falando ali, era o sono da morte, sim, né? Mas eu não sei se isso tem relação, mas eu consegui dar essa linkada assim também, né? Tem coisas parecidas, mas eu acho que não encaixa pelo personagem dela, representar os judeus ali, né? A gente vê que... mas também das 10 virgens tem ali, né? Um pouco de judeus também, né? Dá sim para encaixar. Mas aqui a gente entende, né? Tem que fazer essa diferenciação do sono da morte, porque essa menina realmente estava morta, e aquelas 10 virgens, elas não estão mortas, né? Elas não estão atentas para a vinda do Senhor. E os que estão mortos estão aguardando o Senhor lá, a ressurreição, né? Se conseguir diferenciar isso aqui, dá assim para tirar um suco daí, né? Senão a pessoa confunde ali, né? Se ela não conseguir diferenciar isso daí, fica meio confuso. Irmão Alexandre, olha lá. Eu também, semelhante com o irmão Leandro falou, né? A gente vê ali que primeiro a viúva não, a mulher ali samaritana, que a gente entende, toca porque ela tem fé. Então a gente vê que os gentios são os primeiros a terem fé em Jesus. Daí a gente vê agora linkando com isso, que da menina ressuscitar ali, que ela era judia, né?
E daí a gente vê que primeiro Jesus ele aparece para os gentios e depois para o judeu. Só que o judeu é o último a reconhecer Jesus. Não sei se isso também podia ser uma ligação, né? Tipo assim, dá pra gente entender que os judeus sem Cristo estão dormindo, né? Estão mortos, na verdade, né? Agora, quando eles reconhecerem a Cristo, eles voltam à vida. Assim como essa menina representando a casa de Judá. Acho que tem essa ligação, sim. É tremendo, né? Essa história, né? Na verdade, é uma história, não. Esse fato real ali que aconteceu ali que mostra essas coisas, né? Alguém mais quer falar algo? E também, né, se a gente não, que nem fala assim, se não conhece as duas casas de Israel, a gente acaba lendo todos esses textos e não faz essa ligação e começa a achar que é uma história mesmo, né? Que aconteceu mesmo só com dois personagens, que Jesus ali exerceu misericórdia e ressuscitou uma menina de 12 anos e também, pela fé da outra pessoa, ela foi curada de uma doença de 12 anos, né? Mas hoje, isso era o que eu entendia pelo menos antes, né? Hoje, com a revelação das duas casas de Israel, a gente consegue ver como Jesus trabalhou e é profundo isso a gente entender, né? Então, quando a gente for falar para outras pessoas e quando vai falar das duas casas de Israel, a gente tem todo esse entendimento, essa bagagem para poder relatar esses acontecimentos, né? Que só se torna um pouco difícil das pessoas entender, porque as duas casas de Israel, ela começa, assim, uma história bem mais para trás, né? Mas, como nós temos esse entendimento, a gente consegue fazer toda essa dinâmica aí, né? Fala, fica à vontade. Essa fala de Jesus, Talitá cumi, é de origem aramaica. Então, isso demonstra o quê? Depois do cativeiro babilônico, os judeus eles tiveram influências e a linguagem, inclusive a linguagem, ela foi alterada. Essa influência aramaica aconteceu depois do cativeiro babilônico. Isso vai endossar ainda mais que a casa de Jairo vai representar esses judeus que estão no endurecimento, que estão debaixo de influências da Babilônia, mas que no momento oportuno, no tempo determinado, Jesus vai realizar a obra sobre eles depois da plenitude dos gentios, por isso que a mulher do fluxo de sangue ela é curada primeiro. Existe toda uma prioridade do Senhor de alcançar os gentios, de alcançar Efraim, porque Efraim é o primogênito, como está em Jeremias 31, verso 9. E então existe todo um trabalhar do Senhor envolvendo os gentios, envolvendo Efraim, os efraimitas, e então o Senhor vai alcançar esses judeus que estão envoltos de influências da Babilônia aí. Então, muito interessante essa expressão que Jesus usou aí, Talitá cumi, para referenciar isso, né? Amém. Pode falar. E então eu vejo hoje, né, compreendendo as duas casas, que realmente, né, ela representa as 12 tribos e ela é alcançada, né, a parte dos gentios é alcançado pelo amor mesmo, né, não por ser judeu, mas pelo amor, e aí ela é salva. E aí eu fiquei meditando agora que você falou que a menina morre, né, e Jesus ressuscita, e complementando o que o irmão Ricardo falou, parece, então, que o judeu ele só vai mesmo acordar quando vê Jesus, né? Que a gente já estudou isso aqui também, né? Quando apontar ali no céu, ele vai se arrepender e vai ver, né? Que realmente ele era o Messias, né? De todo o tempo, né? Não existia outro. Então, ela morre. E aí eles creem que ele é Jesus, né? Através do milagre. Então, assim, eles sabiam, mas será que era mesmo Jesus? Aí ele vai lá e ressuscita. Então, aponta mesmo, né? Para eles dormindo, mas eles acordam quando eles veem realmente que o Messias, né, vai voltar, né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
Eu vejo que isso que a irmã falou não está errado, mas eu vejo que antes dali do despertar ali das duas testemunhas, eles serão, que seria a entrada dos benjamitas, né? Eles vão reconhecer a Cristo, e aí eles vão proclamar, né? E aí você vê que todos aqui o texto diz assim, ó, então todos sobremaneira, todos ficaram sobremaneira admirados. Então, a mesma coisa que a gente olhar hoje para os judeus e falar, nossa, olha só, eles estão crendo em Jesus, cara, estão proclamando lá. Vai ser mais ou menos a expressão que essa menina estava ressuscitando ali, né? Vai ser a gente olhar para eles e falar, olha só, eles acordaram, despertaram. Né? Então, morreram por um tempo, mas ainda assim, antes mesmo de Jesus voltar, eles reconhecem, acabam vendo que, né, que ele existe, né? Que ela faz a verdade. Porque, assim, se a gente for pegar a história total, a gente tem que ver que esses judeus, eles são eleitos, né? Então, eles precisam ser despertados ali antes do selamento. Antes da vinda, né? Aqueles judeus que vão se lamentar, aqueles lá já não tem mais essa condição de serem governantes, né? Então, a gente precisa encaixar essa visão que a minha falou tá certo, só alinhar um pouquinho antes ali, né? Eu entendi, é que eu estava linkando mesmo com aquele adormecido, né? Que ele só vai reconhecer quando vê Jesus. Mas não, a gente está falando de um judeu que vai reconhecer antes e também vai anunciar Jesus, né? Pode ser um duplo cumprimento também. Tem várias profecias que tem duplo cumprimento, né? A gente vê que nesse caso aqui, são eleitos que precisam reconhecer a Cristo para eles então saírem da morte para a vida, né? Porque sem Cristo estão todo mundo morto, né? Isso, entendi. Interessante nós olharmos para o cenário, por exemplo, Jairo. Jairo, ele é essa representação dos judeus que já creem em Jesus antes do milagre. Vai apontar para os benjamitas, né? Os benjamitas que em Cristo eles vão ser selados ali antes da última semana e tem um propósito envolvendo os benjamitas, né? E aí tem aqueles que estão endurecidos. Aí no contexto, perceba que Jesus ele afasta aqueles que não estão crendo. Os que não estão crendo só vão crer depois de ver. Ou seja, assim como Tomé. Então, esses que vão crer só depois de ver, esse sim vai apontar para os endurecidos, para aqueles que vão ser alcançados com misericórdia no final da última semana, né? Então, a gente percebe aí que tem judeus que desde já estão sendo trabalhados pelo Senhor e vão representar os benjamitas, os judeus eleitos segundo a graça, que eles vão entrar neste selamento dos 144 mil para o propósito da última semana, e tem judeus endurecidos, que eles só vão despertar lá no finalzinho. E aí a gente consegue discernir que existem diferentes tipos de judeus. Judeus que creem em Cristo, judeus que creem em Cristo, mas entendem o propósito, eles são os benjamitas. Tem judeus que são ortodoxos, que eles não reconhecem Jesus e vão reconhecer somente durante a trajetória da última semana, lá no cerco de Jerusalém, e eles vão clamar ao Senhor no tempo oportuno, quando o Senhor estiver voltando já com a igreja, né, sobre Jerusalém. Então tem toda uma dinâmica acontecendo e a gente consegue enxergar isso aqui nessa história, né? Interessante mencionar os 144 mil, porque eu consigo enxergar aqui nessa história também. A mulher do fluxo de sangue faz a menção de 12 anos. E aqui para a menina também, filha de Jairo, 12 anos. 12 vezes 12, 144. A gente consegue ver o propósito do Senhor envolvendo o povo de Deus no tempo do fim. Né? Essa do 12 vezes 12 eu não tinha sacado, não. 12 vezes 12, 144. 144. Eu acho que tem um estudo do pastor Pedro, eu assisti bem no comecinho, eu acho que ele fala exatamente sobre isso, sobre essa dinâmica, sobre essa soma. Ele fala, tem um estudo dele antigo que fala sobre isso. E eu não tenho certeza, mas eu acho que quando Jesus ressuscita a menina, né, que realmente Jairo já via ele, né, como Messias, ele sabia que ele poderia ressuscitá-la. Quando ele sai da casa, né, ele não fala que ressuscitou, né? Ele não fala para os outros guardas ali que estão ali fora ou que ele ressuscitou, porque ele falou que ainda não ele fala para Jairo que não era para falar porque não era tempo. Não sei se eu estou enganada.
nessa história. Acho que sim, acho que fala assim. Acho que é isso, né? Mas como todo mundo vai ver ela. E aí vai linkar com isso que vocês estão falando mesmo. Então, Jairo representa aquele judeu que já vai acordar antes, e ele fala, não falem ainda, porque ainda não é tempo de falar, porque realmente tem os outros, né, que estão dormindo e não iriam acreditar. Não era tempo para eles ainda. E sim depois. Se a gente tomar esse entendimento com Romanos 11, que fala que o endurecimento vem em partes, a gente vai ver, quem está escrevendo isso é um judeu, um benjamita, que é Paulo que está falando isso, né? Isso. Então, representando ali esse Jairo, né? E esse endurecimento no final vai ser retirado, e eles vão começar então a plenitude vai ser, como Paulo diz, vai ser ressurreição dentre os mortos, né? É muito Quando entrar a legal, né? A gente plenitude, começar né? a fazer essas conexões, né? Porque realmente uma palavra ali dita, um assunto falado, ele envolve todo mundo, né? Envolve os gentios, envolve os judeus, envolve o momento em que aquele judeu vai ser acordado, o amor do gentio com Jesus, né? E ele é salvo por causa disso. E realmente a gente precisa desmembrar isso para poder ter o entendimento mesmo da salvação, né? Dos 144 mil, daqueles que vão ser eleitos, daqueles que vão ser nação, tá tudo ali. Verdade. Glória a Deus, né? Amém. Eu vi que... Eu levantei a mão ali só para avisar que a irmã Kátia, acho que tinha uma pergunta. É isso mesmo, eu tinha visto ela ali. Pode falar, irmã. Tá, o 16 também fala que para nos aproximarmos, né, com toda a confiança do trono da graça, para recebermos a misericórdia, né? E eu entendo que essa ressurreição significa, a ressurreição da menina ali, significaria uma ressurreição espiritual, né? Que é através da fé, que daí, através da fé, de acreditar e obediência, né, nós estaríamos indo em direção ali a vida plena, né, em direção à eternidade. Sim, eu vejo isso também, né? Que ele fala assim para Jairo, né? Não temas, crê somente, né? E realmente a gente vê que é uma conversão da fé, né? Essa ressurreição. Isso, até porque não se trata do toque, né, ali, do toque físico, né, mas da fé que curava, né, e não do ato físico ali de tocar em Jesus, né, mas da fé da pessoa. Você vê, porque todo mundo tocava ele e não acontecia nada, né? O tocar era diferente, né? Não que não acontecesse nada, né? Podia sim ter acontecido mais sinais ali, mas a gente fica, a ênfase foi para ela, né, que tocou ali. Sim, inclusive Tiago 5,15, ele também fala, né, que a oração de fé cura um enfermo, né? E o Senhor o restabelecerá. Então, até que fala também sobre o pecado, que seria perdoado e tal, né? Mas ali ele enfatiza bem que seria a fé quem faz a cura, né, no caso. Verdade, aqui um exemplo disso, né? Interessante também que tem mais algumas revelações aí que às vezes nós ainda não temos, né? A multidão ia com ele, né? Mas ele separou algumas testemunhas ali, João, Pedro, não sei se foi João, Pedro, Tiago, uma coisa assim, levou algumas testemunhas com ele, né? E chegando lá também aponta bastante para nações, eu acredito, né? Porque estavam se lamentando, ele falou, por que lamentam? Ela só dorme. Então, palavras proféticas, né? Então, eu acredito que tem bastante coisas que ainda vão ser reveladas, né? Até os tempos determinados para a gente, né? Com toda essa dinâmica aí que Jesus tem usado para nos mostrar o plano para, que nem falou lá, a ressurreição, o plano de restauração e de ressurreição, né? Que vem através da fé, tanto na mulher do fluxo de sangue, quanto na ressurreição da filha de Jairo, né? Amém, verdade. Pode falar, irmão. Uma curiosidade também, né, que pela lei de Moisés, a pessoa seria impura se ela tocasse num falecido, né? E Jesus chegou lá e segurou na mão da menina, então, sabendo que ele está acima de qualquer coisa, né? É verdade. Mas esse detalhe também. Assim como a mulher também, sangrando, era impura se tocasse no homem, né? Ali ela Exato. tocou na hora dele. Duas situações. Glória a Deus. Então, aqui a gente viu então a gente já estava finalizando. Então, aqui a gente vê a filha de Jairo, o principal das sinagogas,
aponta ali para a casa de Judá. A filha está morta. Os judeus sem Cristo. Então, os judeus sem Cristo estão mortos. Né? Eles precisam crer em Cristo, como a gente vê ali, crer somente, como Jesus disse ali para Jairo, crer somente, né? E crendo em Cristo, eles saem da morte para a vida. Né? Aí, não temos que somente um sono espiritual, é a morte para Deus. A menina não está morta, mas dorme. Ela estava morta, mas a morte ali é a distância de Deus, né? Então, quando eles creem em Jesus, ele tem conexão com o Pai, e aí voltam à vida, né? A menina, a ti te digo, levanta-te. Quando crer em Jesus, a casa de Judá, vai acordar espiritualmente. Então, mais um ponto aqui, né? Essa menina, ela tinha 12 anos, a mulher com hemorragia começou a enfermidade quando a menina, filha de Jairo, nasceu, mostrando a divisão do reino. Efraim sai e vira idólatra em sua plenitude no meio das nações. Então, você viu, essa mulher, ela sai do meio da multidão, começa a sair do meio das nações, né? Ela sai entre a multidão, por detrás dele, e toca ali nas vestes dele. Assombraram-se com grande espanto. Não é para se espantar, pois todas as profecias apontam para a restauração da casa de Israel. Judeus e gentios unidos, né? Então, quando a gente começar a ver os judeus acordarem ali espiritualmente, que são né, pelas revelações a gente sabe que são os benjamitas entrando, então é para a gente não se assombrar, né? Não ficar espantado, porque vai acontecer, né? Está profetizado que vai ser e vai acontecer. Isso mesmo, né? Ali em Oséias 1:11 diz assim, e os filhos de Judá, que a gente vai ver assim, no contexto aqui, Deus deu carta de divórcio mandou a casa de Israel embora, porém no verso seguinte ele diz assim, todavia, né, ele diz assim, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra no sentido, olha só, subirão da terra, quando você planta algo, Jesus, ele foi a semente de trigo plantada, que morreu, e se a semente não morre, ela não produz fruto. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele estava mostrando que a igreja também, uma igreja que morreu, primeiro, vão subir da terra como frutos. Né? Primeiro planta-se, como diz Paulo, planta-se o natural e colhe-se o espiritual. Então, é necessário morrer aqui o terreno, para então subir da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Então, Deus semeou seu filho, ele morreu e ressuscitou, assim também chama a nós também para morrer junto com ele e também subir da terra junto com ele. Né? E ele diz assim, vai ser uma cabeça, a casa de Israel e a casa de Judá são o corpo e a cabeça é Cristo. Né? Constituindo sobre si uma só cabeça, que é Cristo, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. E aí em Jeremias 33, 17 e 11, diz assim, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui é a restauração da terra, né? Novos céus e nova terra, o noivo e a noiva, felizes, cantando, rendei graças ao Senhor dos Exércitos. Né? Então, essa aqui é a promessa do Senhor. É que a gente vê todo o plano, né, das duas casas, onde as duas casas vão nos levar. Mostra um plano de redenção, um plano de Deus despedaçou, né, como diz em Oséias 6, ele despedaçou e sarará, e fez a ferida e ligará, e depois de 2 dias ele virá, e então vai, como diz Paulo, vai ressuscitar
os mortos e logo após transformar os vivos e encontraremos junto com o Senhor nos ares, né? Então viremos para a batalha e então a terra vai ser, o domínio do mal vai ser tirado da terra, então o reino de justiça, paz e alegria vai entrar em vigor pelo milênio e depois pela eternidade, né? Tudo isso aí é o plano que o nosso Senhor, né, tem para nós. E se depois de toda essa palavra que a gente conheceu, a gente voltar aos caminhos antigos, então já não vai ter mais palavra alguma que possa nos salvar. Porque, né, depois do Senhor se revelar dessa maneira, dessa profundidade, e ainda assim a gente o recusar, já não tem mais o que se dizer, né? Essa aqui é a palavra de Deus, é a promessa que ele tem, uma promessa de eternidade. Cabe nós agarrarmos ali nas vestes, né, na orla ali de Jesus, assim como aquela mulher fez, cumprir, lembrar dos mandamentos e cumprir, e então nós viveremos, como diz a palavra, né? E esse é o estudo de hoje, irmãos, né? Espero que tenha acrescentado na vida dos irmãos. Né? Se alguém quiser comentar algo, fica à vontade. Amém. Amém, maravilhoso estudo. Foi. Amém. Glória a Deus. Aprendizado. Muito Amém. profundo. É muita profundidade, né? Uhum. Eu já comecei igual o Paulo, que é a profundidade. E não Agora a adianta, gente né, entende o pastor? que o Paulo estava dizendo, né? Toda vez que a gente vai estudar, tem alguma coisa que acrescenta, né? Verdade. Muito legal. Fica à vontade aí. Eu comentando aqui, né, pensando sobre a mulher, de ela se esforçar e chegar até Jesus para tocar na orla das vestes. E ela tendo ali um fluxo de sangue, ela tendo ali raízes dentro dela, profundas, que ela não consegue solução em outro lugar senão em Cristo. É algo que nos faz meditar sempre acerca de nos lançarmos diante do Senhor e colocarmos diante dele o que é que em nós ainda existe alguma raiz, alguma coisa que precisa ser liberto, que precisa ser lançado fora, que precisa ser renunciado, para que a graça do Senhor se faça plenamente dentro de nós, fluindo águas vivas, para que este sangue, este fluxo que representa a morte, de fato saia e a vida permanece inteiramente dentro de mim. Então, nesse finalzinho agora, eu fiquei pensando nisso, e diariamente é algo que nós precisamos sempre atentar. Nas nossas orações, sempre nos colocar diante do Senhor, sempre nos lançarmos nas vestes dele e colocarmos diante dele o que é que ainda eu preciso renunciar, lançar fora, que não haja nada em mim que ainda esteja fluindo sangue, que ainda esteja jorrando algo que eu esteja preso, algo que eu ainda esteja em cativeiro, algo que eu ainda preciso renunciar, me colocar em gesto de arrependimento. Novamente me fez lembrar Daniel, quando ele, de uma forma tão profunda, ele renunciou tudo, não somente os pecados que ele, né, tinha em si. Ele era um homem justo, amado, um homem fiel ao Senhor, e ele se lançou em gesto de profundo arrependimento por ele, pelos da casa, pelos pais, pelos perto, pelos de longe. É um propósito que nós precisamos nos colocar, dar um passo a mais, diagnosticar além do que os nossos olhos, sentidos podem perceber. Uma missão que o Senhor está colocando em nossas vidas, de colocarmos as nossas vestes de pano de saco e nos lançarmos em gestos de arrependimento por muitos e até por coisas que por vezes esteja
nos travando ainda em alguma área, seja qualquer sentimento, pensamento. Então, eu quis compartilhar com vocês essa questão aí.